No estudo das cronologias bíblicas e uma harmonia delas com a história convencional, surgem dificuldades. Como conciliar a idade dos patriarcas e a data do dilúvio com as civilizações como o Egito, a Síria ou mesmo com o período pré-histórico? Qual seria a solução para as discrepâncias dessas datas? A harmonia das declarações sobre o tempo na Bíblia fortalece nossa confiança na exatidão da palavra inspirada, mas a cronologia não é essencial para a salvação. Evidentemente, por isso, Deus não julgou necessário incluir todos os detalhes cronológicos. Nenhuma dessas cronologias tem real importância nos dados proféticos, mas há necessidade de entender melhor o quadro histórico de nossas origens nos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Vamos conhecer agora algumas das soluções para os dilemas cronológicos de Gênesis abordados em Ancestrais. Este é o episódio final da primeira temporada de nossa série, mas não deixe de conferir toda a série aqui nos links e rever a nossa bibliografia que você encontra aqui nas descrições. Ancestrais é um estudo sobre Gênesis 10 e 11. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal para receber os próximos vídeos. A série está terminando sua temporada, mas o trabalho aqui no canal não vai terminar. Também estamos fazendo planos para novas séries, novos temas e, em breve, a nova temporada de Ancestrais. Dogmatizar sobre a cronologia de Gênesis ou tentar fixar cada data de forma irredutível não seria apenas presunção, mas também algo impossível. Devemos primeiramente reconhecer os diferentes métodos que a arqueologia e historiadores usam para datar artefatos e as diferentes cronologias por cada civilização. É bom lembrar que as listas de reis da Síria, Egito e outros também têm discrepâncias entre si e são alvo de inúmeros debates. A cronologia egípcia já chegou a variar entre os especialistas de 5.000 até 3.000 anos antes de Cristo. Lembremos também que povos diferentes não usavam um calendário com um ponto de partida comum entre si, tal como usamos hoje. Para um estudo mais profundo, recomendamos a leitura do livro Escavando a Verdade, do Dr. Rodrigo Silva, que apresenta um capítulo como são datados artefatos, mas podemos resumir em 2 métodos, o relativo e o absoluto. Os métodos relativos observam características dos objetos encontrados. Seria como alguém que, de olhar para uma roupa, pode dizer de que década essa roupa é. A cerâmica em especial, as moedas, roupas e as armas podem ser datadas dentro de tendências e mudam de uma época para outra. O problema é que quando pensamos em tecnologias e descobrimos diferentes formas, por exemplo, de fabricar pontas de flecha, somos levados a pensar no velho formato de idades sucessivas de um lento descobrimento tecnológico como o Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Mas sabemos que as culturas se sobrepõem e sempre temos culturas vivendo mais atrasadas ou adiantadas umas juntas das outras. Ainda temos hoje caçadores da Idade da Pedra no coração da Amazônia, enquanto também temos cidades com pessoas se comunicando via satélite. Especialmente no que concerne à pré-história, os poucos vestígios podem ser muito enganosos e podem ter sido paralelos a outros lugares como o Vale do Tigre e Eufrates, que já dispunham de cidades e estavam para entrar na Idade dos Metais. Isso quer dizer que, enquanto tribos seguiam animais na África, caçadores se escondiam no frio em cavernas da Europa, orientais atravessavam pontes de terra provisórias ligando ilhas e continentes no leste da Ásia, e na Mesopotâmia e no Nilo, cidades eram erguidas.
O segundo método é a datação específica, e dentre suas várias formas, a mais famosa é o carbono 14. É um método sério, feito com responsabilidade, que pode datar a idade de artefatos orgânicos. Porém, sua interpretação também faz necessária a premissa impossível de provar de que a taxa entre o carbono 14 e o carbono 12 tenham sido sempre constantes. Mas se um evento como um grande dilúvio, vulcanismos posteriores, transformações continentais abruptas ou modificações significativas tanto na atmosfera quanto no campo magnético ocorreram, então estes números podem ter sido alterados. Os cientistas também sabem que esta taxa pode sofrer interferências e calibrações são feitas constantemente para buscar precisão. Mas é claro, sempre com o pressuposto de negar qualquer catástrofe, como o dilúvio e suas óbvias consequências. Embora, como mostraremos a seguir, datas até 10.000 anos da história humana não sejam um grande problema para o leitor bíblico e não mudem em nada a teologia do Gênesis, datas arqueológicas além de 3.000 a.C. já começam a ser rodeadas de incertezas. A nossa série Ancestrais aqui no canal Observatório 7 citou apenas as datas da história convencional. Assim, datas como 10.000 a.C. são citadas como no episódio sobre Göbekli Tepe, mas necessariamente o fato de citarmos não quer dizer que tenhamos certeza sobre ela, apenas estamos seguindo as fontes e mostrando o pensamento geral a respeito. Porém, em nossa opinião, tudo indica uma história pós-dilúvio que pode ser datada entre 10.000 e 3.000 a.C. Notavelmente, o período arqueológico em torno de 3.500 e 2.500 a.C. parece coincidir com o despertar das civilizações. Também ocorre uma explosão de cidades do fim da era pré-histórica, o que nos faria situar a Torre de Babel por volta deste período. Assim como no período entre 2.500 e 1.500 a.C., parece ocorrer a chamada Era Heróica, a Guerra de Troia e as primeiras organizações de civilizações. A partir daí, temos a Era do Bronze, o período do Êxodo, a escrita, e a história vai se tornando razoavelmente rastreável e equiparável com as cronologias bíblicas. Mas a pré-história sempre será um grande enigma. Outro aspecto abordado aqui na série Ancestrais foi o uso dos marcadores genéticos para seguir as linhagens de Sem, Cã e Jafé. Utilizamos o marcador Y pelo fato de que Gênesis 10 dá as linhagens paternas. Tanto o estudo do DNA paterno quanto do materno tem demonstrado uma origem monogênica da humanidade e o acontecimento de um gargalo populacional, evento onde a humanidade foi grandemente reduzida e poucas linhas genéticas deram origem a todas as demais. Seguindo essas linhagens, a maioria delas tem origem na Ásia e Oriente Médio. A ideia de uma origem africana dá-se pelo paradigma evolucionista e a datação de poucos fósseis sapiens tidos como os mais antigos. Entretanto, recomendamos a palestra do Dr. Wellington dos Santos Silva, da FAP, doutor em Genética Molecular Humana pela Universidade de Brasília. Link da palestra dele aqui nas descrições do vídeo. Num mundo onde os povos se consideravam inimigos e muitas vezes filhos de seus próprios deuses, Moisés fez algo inovador no relato de Gênesis 10 e 11. Ele declarou a igualdade e irmandade humana baseado na mesma ancestralidade. Ao converter as declarações bíblicas sobre tempo em cálculos cronológicos, deve-se levar em conta certos princípios gerais da língua hebraica e forma de cálculo que se aplicam ao Pentateuco, bem como ao restante das Escrituras. Deve-se ter em mente que o significado de uma frase não é necessariamente o que as palavras significam para nós hoje, mesmo depois de traduzidas, mas o que o antigo escritor quis dizer quando usou essas palavras. Na Bíblia, filho pode significar neto, como em Gênesis 31:55. Irmão pode significar um sobrinho ou um tio. Vemos em Gênesis 14:12, versos 16, 29 e 10 a 12. Não se sabe como os patriarcas contavam sua idade naquele tempo.
provavelmente a idade não era calculada pelo aniversário. Os patriarcas começavam seu primeiro ano depois do dia do ano novo seguinte, ou os números eram ajustados mais tarde, quando a lista era feita a fim de se evitarem lapsos. Não é possível determinar os anos antes de Cristo desse período patriarcal. As primeiras ligações entre as datas bíblicas e o cômputo antes de Cristo vêm da época dos reis de Israel e Judá. Nos primeiros capítulos da Bíblia não há nenhum sistema cronológico, mas existem dados para se preparar uma longa escala de anos que começa com o ano primeiro da criação e continuam através do tempo dos patriarcas. A opinião de autores quanto a esse ponto de partida varia dependendo de sua escolha de números dos textos hebraicos, dos massoretas ou da tradução grega da Septuaginta, e dependendo de sua interpretação desses números e de todas as informações cronológicas do Antigo Testamento. Há uma diferença de aproximadamente 1.500 anos de diferença entre um método e outro. Por isso, uma data Anno Mundi não tem base além da teoria que o escritor adotar. Como ocorre com a cronologia antediluviana, o Pentateuco samaritano e a Septuaginta atribuem aos patriarcas que viveram desde o dilúvio até o nascimento de Abraão uma vida consideravelmente mais longa do que diz o texto hebraico e versões contemporâneas baseadas neste. Enquanto a Almeida Revista Atualizada fala de 352 anos entre o dilúvio e o nascimento de Abraão, a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, fala de 1.132 anos ou 1.232 anos. Contudo, a inserção de Cainã entre Arfaxade e Salá na Septuaginta é confirmada por Lucas, que também alista Cainã nessa posição, em Lucas 3, 35 e 36. Apesar da aparente desarmonia entre Moisés, Lucas e a Septuaginta, não há uma dificuldade real. As Escrituras contêm muitos e notáveis exemplos de omissão de nomes nas listas genealógicas. Ao traçar sua própria linhagem até Arão, Esdras, por exemplo, omite pelo menos 6 nomes. Séculos depois, a genealogia de Jesus em Mateus omite 4 reis de Judá e, possivelmente, outros ancestrais do Senhor. Portanto, a possível omissão por parte de Moisés do nome Cainã na lista de Gênesis 11, 10 a 26 não deve ser considerada uma incorreção, mas um exemplo de uma prática comum entre os escritores hebreus. Seja como for, o objetivo da genealogia de Gênesis parece usar nomes e números para dar uma mensagem, ou seja, os nomes são messiânicos, como Salá, aquele que é enviado. E os números de patriarcas são 10 até Abraão, que é o número simbólico, pois 10 é o número bíblico para a totalidade, completude de algo, como no caso dos 10 mandamentos. A mensagem é simples. Em Abraão está completa a cadeia ininterrupta de esperança messiânica, ou seja, a verdade do conhecimento de Deus de Sem e de Noé foi transmitida ao pai do povo que seria escolhido para uma aliança e uma missão entre Deus e os homens. Até que haja informações mais definidas, deve-se considerar a cronologia dos acontecimentos anteriores ao nascimento de Abraão como sendo aproximada. A partir da chegada do patriarca Abraão, há um fundamento mais sólido sobre o qual se pode construir uma cronologia. Outro detalhe é que os nomes da lista de Gênesis 10 também indicam muitas vezes uma tribo, clã ou povo, e não apenas um patriarca ou um indivíduo, embora ele tenha existido. Nomes como Leabim, Misraim, Dodanim são indicativos de coletividade e a lista de ancestrais pode não ser exaustiva. O objetivo em Gênesis 10 é dar uma origem das nações conhecidas no mundo de Moisés, mas não é um tratado detalhado sobre cada civilização e muito menos sobre todos os grupos humanos existentes. Logo, todos os povos descendem dos 3 filhos de Noé, mas haviam linhagens que se afastaram tanto, das quais nem fazia sentido quem compreenderia sua existência e localização. Dito isso, podemos resumir os propósitos e conclusões
de existirem genealogias nos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Número 1. Temos inegáveis dificuldades de compreender o método cronológico usado pelos patriarcas e nunca devemos ser dogmáticos a datas tendo como base genealogias de Gênesis. Número 2. As idades são registradas nem tanto para serem somadas, mas para registrar-se a gradual perda da longevidade humana, um efeito do pecado e mudanças climáticas e dos hábitos de vida. Número 3. Foram registradas para determinar linhagens, origens e compreender que todos os povos e tribos tinham uma origem comum, mas não são um registro exaustivo de cada elo ancestral nas linhagens das civilizações. Número 4. Cronologias foram registradas para determinar a linhagem messiânica e a origem do povo de Israel. Tema da aliança, elas são agrupadas em números provavelmente simbólicos que indicam sua completude. Comparando Moisés e Lucas, o Moisés e a Septuaginta, percebemos que nem todos os nomes estão ali, o que comprova o valor simbólico do número de ancestrais registrados. Número 5. Os documentos bíblicos indicam uma teologia inerrante nas Escrituras, mas não cremos numa inerrância textual das cópias e diferentes manuscritos. Isso obviamente compromete a exatidão cronológica das origens, mas não compromete os ensinos teológicos sobre as origens. Porém, se compararmos a curva de tempo nas cronologias científicas com a curva de tempo possível na história bíblica, a diferença nas cronologias bíblicas é tão pequena e chega a ser irrelevante. Número 6. Já que não temos certeza de datas anteriores ao período de Abraão, a pré-história pode ser consideravelmente mais antiga do que esperamos, e os famosos 6.000 anos de história podem, na verdade, ser um tanto maiores, mas sempre contamos no máximo na casa dos milhares e nunca na casa dos milhões de anos. Então, por que estudar cronologias se não temos precisão nas datas? Porque se o incompreensível não for estudado, nunca será compreendido. Porque o estudo das cronologias nos explica as relações do passado, e estas relações construíram a nossa história. E porque o estudo das origens através da Bíblia nos mostra a nossa origem comum, nossa irmandade e o nosso propósito. Obrigado por nos acompanhar em nossa busca pelos ancestrais. Deixe aqui o seu comentário, as suas dúvidas, as suas perguntas e lembre de conferir a série completa que está na playlist aqui nas descrições. Você encontra aqui no nosso canal, falando sobre a pré-história, sobre as linhagens de Gênesis capítulo 10 e 11, e você pode conferir também as bibliografias. Um grande abraço e até a próxima!